como nós dissemos no debate, quer dizer, não há uma razão, há uma multiplicidade de razões que são variáveis de acordo com as diferentes pessoas, são variáveis de acordo com as diferentes eleições. Por exemplo, as pessoas participam menos em eleições que consideram em que está menos coisas em jogo, são variáveis entre diferentes... Mas porquê que participam menos? Essa é a razão, mas porquê? Qual é a razão porque as pessoas participam menos? As pessoas votam menos para as eleições europeias do que votam nas eleições nacionais, porque, por exemplo, nas eleições europeias o governo da União Europeia não está em jogo naquelas eleições. Isso retira menor, digamos assim, importância relativa face ao que está em jogo. Ou outra razão, que aliás foi apontada aqui, por exemplo, para as últimas eleições regionais ou para as últimas eleições presidenciais, é quando o vencedor da eleição está muito destacado face ao segundo competidor, ou seja, quando no fundo as pessoas percebem, através das sondagens e outras formas de informação, que a eleição está praticamente decidida em termos de vencedor e se retira e incentiva as pessoas para irem votar. Esta questão, por exemplo, dos números de desemprego altos, a questão das pessoas, por vezes, já não acreditarem nos políticos ou na política, tem alguma razão? Eu acho que, quer dizer, é preciso, em qualquer desses casos, é preciso estudar isso e ver em que medida é que a realidade confirma ou não essas nossas intuições. Porque, por exemplo, repare, para o desemprego, é possível que o aumento do desemprego gere apatia, mas também é possível que gere maior participação, maior empenhamento. Por exemplo, se gerar protesto, não é líquido qual é o efeito disso, mas pode bem ser... O que há a fazer para resolver isso? O que há a fazer? Bem, é preciso naturalmente combater o desemprego, isso é óbvio. O que eu estou a dizer é que a ligação entre a taxa de desemprego ou o crescimento da taxa de desemprego e o aumento da abstenção não é uma relação automática. É possível que haja uma relação positiva, ou seja, aumenta o desemprego, aumenta a abstenção, mas também posso argumentar exatamente o contrário. Aumenta o desemprego, as pessoas ficam mais zangadas, vão votar quanto mais não seja em protesto. Diga uma coisa, foi aqui levantado a questão do voto obrigatório, não é apologista disso? Eu não sou apologista do voto obrigatório. Naturalmente, os estudos o que demonstram é que quando o voto obrigatório tem sanções efetivas para o seu cumprimento, ele é efetivo, mas eu duvido que essa seja a forma mais adequada para resolver os nossos problemas em termos de taxa de participação das pessoas, onde eu acho que é preciso o sistema político demonstrar abertura e capacidade também de ceder poder aos eleitores, ceder poder do ponto de vista da abertura da competitividade do sistema. Acho que isso era mais desejável do que apenas fazer uma lei obrigando as pessoas a ir votar, mas se for por aí, então é preciso que haja sanções para que a lei possa ser efetiva. Uma coisa, nós estamos a ser vistos no Canadá e nos Estados Unidos, qual é a mensagem? Os imigrantes que por vezes querem votar têm alguma dificuldade, querem ser mais participativos e não conseguem, qual é a mensagem que lhes deixam? Lá está, essa é uma das vias que era desejável que Portugal avançasse mais, o voto por correspondência antecipada devia se calhar ser agilizado e todos nós sabemos que os emigrantes com têm problemas, sobretudo nos grandes países onde é preciso grandes deslocações para ir votar, as dificuldades que é para as pessoas votarem. Portanto, também se calhar não há soluções fáceis, porque quer dizer, isso também implica recursos, mas se calhar podia-se subcontratar ou escolas ou outras embaixadas de outros países, não sei. O que eu acho que era absolutamente desejável era que nos casos em que os emigrantes têm o direito de voto, que não é sempre, como se sabe, nas eleições em Portugal, que fossem dadas condições efetivas e acho que isso devia ser uma prioridade. Ainda por cima agora, talvez não tanto para o Canadá e para os Estados Unidos, mas sempre na Europa, tem crescido muito a emigração e as pessoas querem votar e têm dificuldade em fazê-lo. Isto é um direito fundamental, portanto eu acho que devia ser uma prioridade do Estado português criar condições para que isso fosse mais efetivo, mais fácil de concretizar. SMTV. Levamos os Açores mais longe para milhares de imigrantes na diáspora. Portuguese Channel, em New Bedford. RTA Artesia, na Califórnia. FPTV Toronto, no Canadá. SMTV. Somos televisão nos Açores.